Amiga louca do ex-namorado do meu noivo fica pedindo dinheiro e tentando nos separar. Tudo bem, peço desculpas pelo tamanho do texto, mas quis incluir a história de fundo de como essa pessoa é mimada. Então, sente-se se estiver pronto para uma história sobre uma pessoa manipuladora, maluca e mimada. Vamos chamá-la de Chique Mimada para esta história? Meu noivo tem uma história estranha com ela, mesmo antes de eu conhecê-lo na escola secundária. Ele tinha uma grande paixão por ela, mas ela não estava interessada nele desse jeito. Eles se tornaram bons amigos e namoraram outras pessoas. Depois da formatura, ele entrou em um relacionamento sério, e ela também. Ela estava namorando outra mulher e perguntou a ele se estaria disposto a doar esperma para que elas pudessem ter um bebê. Ele concordou, desde que estabelecessem um contrato legal apropriado para que ele não fosse legal ou financeiramente responsável pelo filho. Ela concordou com isso. Algum tempo depois, meu noivo e eu começamos a namorar. Ele me informou sobre esse acordo, perguntando o que eu achava e se seria um problema para nós. Eu disse que ele estava sendo esperto sobre isso e respeitei que esse foi um acordo feito para ajudar um amigo antes de eu estar na foto, então não tive problema. E tudo bem, isso foi o caso até parecer que o relacionamento dela estava falhando. Sim, ela era daquelas que pensavam, com certeza um bebê vai consertar tudo. Meu noivo e eu ficamos mais preocupados quanto mais insanas as mensagens dela ficavam. O relacionamento dela acabou, mas agora ela estava insistindo que um bebê ajudaria sua solidão. Enquanto isso, meu noivo e eu estávamos ficando sérios e mudando para um apartamento juntos. Um dia, enquanto estávamos perto da casa dos meus pais, meu noivo recebeu algumas mensagens alarmantes dela. Ela estava na casa do pai dele e ele não estava em casa. Meu noivo começou a fazer perguntas e ela respondia casualmente, como se fosse algo normal. Aparentemente, ela se deixou entrar com uma chave reserva que ele havia dado anos atrás para emergências. Quando perguntado o que estava fazendo lá, ela alegou que estava apenas passando o tempo com o gato dele. O gato dele não é muito sociável. Ela também estava tirando fotos de infância penduradas nas paredes para que pudesse ter uma ideia de como seus filhos seriam. Estávamos ambos incrivelmente perturbados. Eu disse ao meu noivo que agora tinha uma exigência para nos mudarmos juntos, ela não deveria saber o endereço do nosso apartamento. Ela ainda estava louca por bebês e começou a exigir que meu noivo finalmente fizesse uma doação. Não importava o contrato, ela precisava desse bebê. Meu noivo disse que não podia fazer isso, não apenas porque ela claramente não estava mentalmente bem, mas também porque sabíamos que ela não tinha recursos financeiros para um filho. Eu apoiei totalmente a escolha dele. Ele disse a ela que não poderia fazer isso e que ela poderia procurar outro lugar. Durante nosso tempo no apartamento, vivemos em um silêncio feliz, longe de sua insanidade. Isso caiu por terra um mês depois de nos mudarmos para uma casa. Aparentemente, ela estava em um relacionamento durante todo esse período feliz, mas acabou de terminar. Meu noivo me perguntou se ela poderia vir porque estava sofrendo muito. Eu estava incrivelmente hesitante, mas continuei pensando que agora tínhamos uma casa grande. Seria injusto manter sua amiga longe para sempre se eles eram bons amigos. Ele a defendeu dizendo que ela parecia estar muito melhor agora. Além disso, já haviam se passado 2 anos, então concordei em dar uma chance a ela. Finalmente conheci a mulher que demonizei como uma psicopata obcecada pelo meu noivo, e ela parecia normal. Acabei passando mais tempo com ela do que com o meu noivo, já que ele não é muito bom com situações emocionais, e parecia que nos tornamos amigas rapidamente. Ela passou algumas noites aqui enquanto seu ex estava no apartamento deles e nós realmente tínhamos muito em comum. Durante vários meses, nos tornamos amigas próximas. Compartilhávamos nossos problemas pessoais uma com a outra. Eu acreditava nas desculpas dela para cada sinal de alerta, mostrando que ela ainda estava desequilibrada. No começo, o ex dela ainda queria ser amigo, mas queria espaço. Ele continuava tentando pedir abraços ou ser grudento, ultrapassando os limites dela, porque ela ainda não tinha superado ele. Algum tempo depois, ela decidiu tentar ficar com o cara e me disse que achava que poderia estar grávida. Eu comecei a perguntar o que ela ia fazer,
já que estava tendo dificuldades para pagar até mesmo por si mesma, e se ela tinha contado para o cara. Ela parecia não ter pensado nisso e murmurou algo sobre como não achava que iria querer um filho. Fiquei chocada e, quando disse para ela que teria que contar para ele se o teste desse positivo, ela concordou, como se isso fosse o plano dela o tempo todo. Felizmente, no final, ela nem estava grávida. Depois de alguns meses morando sozinha em seu apartamento, ela me disse que começou a ouvir uma voz que não era dela. Sugeri que ela deveria procurar um psiquiatra, já que poderia ser uma forma de esquizofrenia ou algo semelhante, o que é completamente tratável com ajuda profissional. Ela agiu como se estivesse considerando esse conselho, mas nada foi feito e ela nunca mencionou isso novamente. Ela disse que está indo do topo para baixo. Não faço ideia do que isso significa. Não é em ordem alfabética, já que meu nome viria antes do amigo em comum. Eu pergunto diretamente se parece que meu noivo pediu os R$ 10 e então isso aconteceu? Ela diz que não, que está muito ocupada com o trabalho e planejando se mudar. Eu paro de responder. No dia seguinte, contei tudo para nosso novo colega de quarto sobre o drama, porque ainda estava com muita raiva. Então ele perguntou o nome dela e eu disse. Ele abriu o Facebook dela e começou a enviar mensagens. Ele escreveu: "Ei, você me deve aqueles R$ 10. E ela respondeu: "Quem é você?" Pensei que estivesse fazendo uma pausa nas redes sociais. Interessante, eu mantenho meu Messenger aberto para amigos e família. Então, ela bloqueou ele. Nós rimos da situação. Esperávamos que isso não causasse muitos problemas para o noivo. Ele entra na cozinha onde estávamos conversando, e o colega de quarto diz: "Escuta, eu enviei uma mensagem para ela." O noivo diz: "Ah, eu sei, tenho ouvido falar disso?" Ela me mandou capturas de tela, rimos. Então, ela me manda uma captura de tela mostrando que havia enviado R$ 9 para o noivo e diz: "Além disso, eu não aprecio ser incomodada pelo seu colega de quarto." Expliquei para o noivo por que demorei para pagar, foi aí que decidi ser direta. Levei meu tempo e respondi: "Eu não pedi para ele fazer isso, estávamos apenas conversando e ele fez por conta própria." Levou tudo isso para você explicar alguma coisa. Então, não faça parecer que você explicou para o noivo primeiro e depois o colega de quarto te mandou mensagem. É meio claro que você ignorou o noivo e eu toda vez que mencionamos os R$ 10 que você deve a ele. O fato de você ter feito todo um drama dizendo "eu recebo na sexta-feira e vou devolver" e como você não gosta de dever dinheiro às pessoas, é quem eu sou para me fazer parecer uma idiota por te chamar para pagar o noivo. Mas então ignorou todos os lembretes. Então, nem tem desculpa que você esqueceu. É revelador. Se você não recebeu o dinheiro, poderia ter dito e não ter feito o tipo: "Eu não consigo ler, de repente não sei." Ela não respondeu. Eu esperei algumas horas com uma lista de coisas que eu queria dizer antes de provavelmente ser bloqueada, e então mandei. Basicamente, foi um texto longo de vários parágrafos em que eu disse a ela o quanto ela magoou o noivo. Como nós dois notamos suas tendências manipuladoras. Não é sobre o dinheiro em si, porque se fosse, estaríamos perseguindo ela por aqueles R$ 500. A questão real é o fato de ela ter pedido dinheiro ao noivo, sabendo que ele tem dificuldade em dizer não. Nós não podemos pagar isso e isso está colocando estresse em nosso relacionamento. Especificamente, mencionei como ela pegou emprestado R$ 500 depois que literalmente chorei no carro dela sobre o quão ruins estavam nossas finanças. E ela ainda aproveitou do noivo. Eu talvez tenha sido um pouco mesquinha depois disso e mencionei que era uma tendência recorrente dela ficar louca depois de um rompimento. Eu disse a ela exatamente porque ela nunca chegou a ver nosso apartamento. Eu a chamei diretamente por ter entrado na casa do pai do noivo sem permissão. Chamei ela de aproveitadora e disse que precisa de ajuda mental. Ela deixou a minha mensagem no vácuo. Confesso que esperava que ela tentasse pelo menos argumentar. Não queria acreditar que alguém pudesse ser tão cruel com outras pessoas e deixá-las na mão. Ela continuou mandando mensagens para o meu noivo como se nada tivesse acontecido. Ela disse que não se sentia confortável em vir aqui em casa, mas não quis dizer porque quando ele perguntou.
Uma semana depois, ela tentou pedir os R$ 150 de novo, mas é claro que meu noivo não quis saber disso. Ele fingiu que não entendeu, assim como eu fazia antes quando ela tentava se fazer de vítima. Eu pedi para ele bloqueá-la depois disso e ele fez. Passaram mais 2 semanas e ela mandou mensagem para ele de um novo número, jogando o mesmo jogo de sempre. Dessa vez, ela tentou apelar dizendo que tinha mandado mensagem para a linha de prevenção ao suicídio, que estava muito depressiva por causa das suas dificuldades financeiras. Meu noivo apenas concordou com ela, já que nós também tivemos muitos problemas financeiros e a ansiedade dele estava terrível, e compartilhou seus pensamentos intrusivos, mas acho que isso não era a resposta que ela queria do seu melhor amigo. Então, ela mudou de assunto. Ela começou a dizer que ele deveria realmente terminar comigo, porque não somos um bom casal. Ele bloqueou ela novamente. Quando meu noivo me contou isso, eu simplesmente comecei a rir. Eu sabia que ela estava tentando nos separar e finalmente tive a confirmação. Eu nunca imaginei que seria uma tentativa tão patética assim. Em 2022, ela pediu emprestado um total de R$ 1.000, sem contar os R$ 16 que ela pagou de volta. Eu ganhei um processo contra um cara que tentou me expulsar do mercado porque quebrei o seu monopólio local. Tenho 26 anos e decidi abrir meu próprio negócio este ano, mas tem um porém, sou de uma cidade pequena, com 1.000 habitantes, no meio oeste rural. Por causa disso, todo mundo tem alguma conexão com alguém. Fomos a uma das lojas de bebidas na cidade mais próxima, cerca de 30 minutos de distância, uma cidade pequena com 8.000 habitantes. Quando estávamos pegando algumas bebidas para uma festa, eu estava olhando os preços e vi o quão absurdos eram, cobraram R$ 15 por uma caixa de 6 cervejas locais. Eu fiquei pensando nisso e percebi que poderia abrir minha própria loja de bebidas e ganhar uma boa grana. Comprei um prédio aqui por acaso, era o antigo banco, e contratei meu pai, que é empreiteiro geral, para me ajudar a renovar o prédio. Ele me deu um excelente orçamento para materiais e mão de obra. Depois de trabalhar tudo com os distribuidores, obter as licenças adequadas e conseguir a papelada que eu precisava para o governo, estava pronto para abrir minha loja de bebidas em maio. Comecei a colocar anúncios no jornal local, divulgando minha loja e meus preços. Quando estava em negociações com meus distribuidores, descobri que, mesmo com a inflação e tudo mais, as lojas de bebidas na cidade tinham uma margem de lucro de cerca de 80%. Falei com o empresário local e ele sugeriu que eu tivesse uma margem de lucro de cerca de 35% a 40%. Por causa disso, eu era significativamente mais barato do que a loja de bebidas mais próxima e tinha uma seleção muito maior do que as estações de serviço e pequenas lojas locais próximas. Minha cidade natal fica perto de uma floresta nacional, por isso temos muitas pessoas que vêm nos fins de semana para atividades recreativas o ano todo. Na minha primeira semana, uma semana antes do feriado de 1º de maio, após a inauguração, obtive um lucro de R$ 4.000. Foi ótimo ser meu próprio patrão. Se alguém foi rude comigo ou com minha namorada, eu dizia, desculpe, você pode fazer seus negócios em outro lugar. Se alguém dissesse à minha namorada, volte para a China, sua vadia chinesa, eles podiam me pagar 15% a mais no caixa. A gangue e eu ficamos sem álcool. Hora de pegar minhas chaves, mas não as chaves do carro, as chaves da loja. Meu apartamento fica a 2 quarteirões de distância e eu precisava ir à loja. Isso não quer dizer que não fosse difícil administrar meu próprio negócio, especialmente porque minha única funcionária era minha namorada e nós dois trabalhávamos 6 ou 7 dias por semana, de 10 a 12 horas por dia. Eu era gerente, contador e caixa. Mas foda-se, é muito melhor saber que posso dizer para alguém ir catar coquinho por ser um idiota. Algumas semanas depois do feriado de 1º de maio, um velho entrou na minha loja alguns minutos depois de eu abrir. Ele parecia amigável o suficiente, mas eventualmente ofereceu comprar minha loja. Eu não vou dizer a quantia, mas não teria nem coberto o principal do meu empréstimo. Eu rejeitei a proposta e imediatamente recusei negociar um valor maior. Ele saiu da minha loja dizendo, bem, você vai se arrepender de ter rejeitado essa oferta. No mês seguinte, um cara entrou na minha loja e perguntou se eu era o proprietário. Depois de dizer que sim, fui informado de que meu negócio estava sendo processado por difamação por esse cara que eu nunca tinha ouvido falar antes. Depois que ele saiu, eu estava surtando e decidi fechar mais cedo. Quando cheguei em casa, pesquisei o cara no Google e logo vi uma foto do cara que tentou comprar minha loja. Descobri que ele é o dono das 2 lojas de bebidas na cidade próxima e também acontece que ele é do conselho da cidade.
Com um pouco mais de investigação, aprendi que essa cidade tem uma ordenança que diz que qualquer instituição comercial que não cumpra a definição de um restaurante ou dispensário de bebidas alcoólicas será excluída de obter uma licença para a venda de álcool. Mais tarde, descobri que o mesmo cara é o chefe da comissão que aprova licenças de bebidas alcoólicas. Eu amo a corrupção de cidades pequenas. De qualquer forma, tive um grande problema. Meu tio materno é advogado em um estado vizinho. Decidi ligar para ele tentar obter alguns conselhos jurídicos. Falei com ele e li os documentos que me foram entregues pelo telefone, além de pesquisar mais sobre o assunto. Depois de fornecer todas as informações, eu estava esperando algum tipo de conselho, mas, em vez disso, ouvi, em aguarde, preciso fazer uma ligação, e ele desligou. Fiquei desesperado. Eu estava prestes a postar minha primeira mensagem no R Legal Advice. Para ser honesto, eu só queria que alguém me dissesse que tudo ia ficar bem e que eu não precisava implorar para esse cara. Enquanto estava escrevendo o título, meu tio ligou de volta, oi, acabei de falar com o meu sócio. Ele concordou que podemos assumir seu caso pro bono. Se você quiser aceitar, podemos discutir no meu escritório amanhã às 13 horas. Foi assim que descobri que meu tio é membro da Ordem dos Advogados em 3 estados. Nos encontramos e discutimos o caso. Descobri que o cara entrou com um processo de difamação contra a minha empresa com base nos anúncios que coloquei nos jornais locais. Ele alegou que meus anúncios visavam danificar a reputação dele e de sua empresa. Havia algumas outras coisas que eu não tinha ideia do que estavam sendo referenciadas, mas meu tio me garantiu que ganharíamos esse caso sem problemas. 3 semanas depois, o caso foi encerrado, mas meu tio disse, pessoas como aquele desgraçado provavelmente tentarão entrar com outro processo contra você. Se isso acontecer, me ligue e eu prometo que vou ajudar. No dia seguinte, fui intimado novamente, mas dessa vez eu era o réu. Não era o meu negócio, era eu. Eu olhei para a documentação e a única coisa que mudou foi que, em vez do nome do meu negócio, o meu nome estava listado como réu. A mesma coisa aconteceu em 4 semanas. Depois, o caso foi arquivado. Nos próximos 3 meses, fui processado mais 3 vezes. Antes da audiência do 5º caso, tivemos uma reunião de conciliação. Meu tio, o juiz, o cara que estava me processando, seu advogado, um oficial de justiça e eu estávamos sentados nesta sala. O juiz disse, vocês já estiveram no tribunal 4 vezes, há alguma maneira de chegarmos a um acordo que pare com esse ciclo de litígios falhos? O advogado do cara disse que eles têm uma oferta e entregou ao meu tio, que então entregou para mim. Basicamente, dizia que ele pararia com todos os processos se eu vendesse meu negócio por cerca de 30% do valor do empréstimo restante. Eu rejeitei a oferta e fiz uma contraproposta. Eu disse, se você abandonar esse caso, eu não processo você por assédio. Ele começou a rir, processar eu? Com que dinheiro? As taxas legais sozinhas deveriam ter te deixado sem nada. Você deveria estar feliz que eu escolhi estender esta oferta e não processar você até a falência e comprar aquele buraco do banco quando eles tomarem sua empresa. O juiz, o policial e até mesmo o advogado do cara ficaram chocados com o que ele disse em voz alta sobre a verdadeira razão de eu estar sendo processado. Meu tio simplesmente disse, desculpe, mas aparentemente, você nunca foi informado. Eu tenho cuidado de todos os casos do meu sobrinho pro bono. A única coisa que ele gastou em seus processos foi combustível. E, francamente, acho que seu surto acabou de garantir um processo contra você. Depois disso, saímos e fui informado alguns dias depois que o processo havia sido abandonado. Agora, eu e meu tio estamos conversando sobre um futuro processo contra esse cara. Eu quero processá-lo por uma quantia alta para chamar a atenção da imprensa sobre suas ações suspeitas. No entanto, meu tio me alertou que precisamos ter cuidado, pois se o valor das indenizações for muito alto, parecerá que estamos agindo por vingança. Esse processo não será pro bono, mas depois de ser processado 5 vezes, praticamente de graça, eu não vou reclamar. Olhando para trás, sou muito grato pelo apoio dos meus amigos e familiares durante todo o processo, especialmente do meu tio. Sem ele, eu teria perdido o meu negócio, com certeza. A atualização. Sinto muito, mas isso não é uma atualização do meu processo, embora meu tio tenha entrado na loja hoje e informado, não oficialmente, que se eu optar por continuar com o processo, sua empresa aceitará o caso com 25% de contingência. Isso é principalmente para corrigir alguns erros de ortografia e gramática neste post. Além disso, se você estiver interessado, postei a história de quando aquele cliente disse à minha namorada, volte para a China, sua vadia. Vou adicionar um link. Obrigado por assistir.
Deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. Esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.